Sejam bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Ensino Médio do Paraná. É sempre uma honra recebê-los aqui e um privilégio ser recebido por vocês aí. Eu sou o professor Antônio, mas antes de começarmos a nossa aula, que continua a aula passada sobre Cecília Meirelles, eu tenho os dois recados de sempre. Primeiro, se você está acompanhando pela TV, não se esqueça de fazer as suas anotações. Esse material vai te ajudar na resolução das atividades que você pega periodicamente na escola e ainda pode ser entregue para o seu professor quando tudo isso passar, e vai passar. Se você tem acesso à web, à rede mundial de computadores, fica logado com o @escola no Classroom e não se esqueça de responder a atividade obrigatória. Ela te garante a presença diária, ok? Na nossa última aula falamos sobre Cecília Meirelles, foi uma introdução, né? um primeiro aproximar-se dessa poeta incrível. Hoje a gente vai se aprofundar numa obra, um monumento de 1953, chamado Romanceiro da Inconfidência, obra plástica, hermética, de difícil interpretação, mas a gente vai junto, eu vou tentar facilitar para vocês o caminho. Então vamos ler e analisar alguns poemas do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Vamos tentar ampliar nossa compreensão sobre as possibilidades de múltiplos sentidos nas palavras e, finalmente, analisar o efeito de sentido de mais algumas figuras de linguagem. Como sempre, vamos juntos. Trouxe aqui uma ilustração, a Cecília Meirelles já madura, esse trabalho é um trabalho da maturidade dessa mulher incrível. Volto a repetir que ela foi poeta, cronista, professora, jornalista, uma das pioneiras da educação. Ela escreveu sobre educação mais de 2.500 crônicas, divulgando a sua causa, a educação pública e gratuita. Essa obra, O Romanceiro da Inconfidência, foi publicada em 1953 e é uma obra de uma estrutura muito peculiar, muito particular. Romanceiro é uma coletânea poética que remonta à poesia medieval, narrativa e épica. Um romanceiro é um conjunto de poemas, não confundam o romanceiro da Cecília com o romance moderno. O romanceiro é um conjunto de poemas de tradição medieval. O romance moderno não, é a epopeia burguesa, como dizia Hegel, né? Finalmente, os romances aqui retornam a uma passagem histórica dramática do Brasil, né? Retornam à Inconfidência Mineira, ou à Conjuração Mineira, né, de 1789. E as formas fixas com as quais o modernismo tinha rompido, ela resgata novamente as formas fixas da poesia clássica, coisas que os poetas modernistas tinham rompido, né? Eles tinham inaugurado, naquele impulso veemente, o verso livre, o verso branco, as formas soltas, né? Ela retorna às origens, mas faz diferente. Então o volume se organiza em 5 partes, compondo 85 poemas, romances, tá? A linguagem aparentemente rebuscada, mas é só uma aparência isso, é só num primeiro olhar. São poemas aí sim, mais regulares, com rimas clássicas, o predomínio das redondilhas, maior e menor, um metro clássico, né? Eu trouxe para vocês aqui, ó, à direita, vocês conseguem visualizar a estrutura quase topológica da obra. O poema 1 ao 19 compõe a primeira parte, o ouro, do 20 ao 47, a conjuração, do 48 ao 64, os heróis, 65 ao 80, a poesia árcade, ela vai voltar lá ao século XVIII. E finalmente, 81 ao 85, uma homenagem e uma justificativa. Pois bem, trouxe essa imagem aqui que vocês conhecem, né? E trouxe um fragmento do poema 1, romance 1, ou da revelação do ouro. É aí que o conflito vai guiar toda a narrativa, tá? Embora seja em versos, né? Esse é o fio de Ariadne da obra, o ouro, né? Estamos falando da Inconfidência Mineira, as Minas Gerais, o ouro precioso, né? Que a sede de ouro é sem cura, e por ela subjugados, os homens matam-se e morrem, ficam mortos, mas não fartos. Então, primeiro quiz para vocês, jogo rápido. Considere os versos em destaque e assinale a opção que melhor define o efeito de sentido decorrente do uso da inversão. Lembrando que a ordem canônica dos termos
em língua portuguesa é sujeito, verbo, complemento, né? Essa é a ordem sintática canônica da língua portuguesa. Aqui ela é invertida, plasticamente. Letra A. No plano semântico, a inversão mimetiza, simula e imita a troca de valores que o ouro encerra. Letra B. No plano semântico, a inversão reproduz a musicalidade das antigas cantigas orais das minas de ouro. Pensem aí rapidinho, releiam o texto base, respondam que eu já volto comentando com o gabarito com vocês. Gente, não é tão difícil essa, né? Qual que é a resposta correta? O gabarito nos indica. No plano semântico, a inversão mimetiza, simula e imita a troca de valores que o ouro encerra. Lembra na aula passada que eu falei que o Aristóteles definia a literatura como mimesis, como imitação? Aqui se justifica esta opção, né? Que a sede de ouro é sem cura e por ela subjugados, os homens matam-se e morrem, ficam mortos, mas não fartos. Os homens se matam e morrem por causa da sede de ouro, que é sem cura, e por ela são subjugados, ficam mortos, mas não ficam fartos. Esta seria a ordem canônica, sujeito, verbo, complemento. Eu reproduzi esses versos que estão invertidos num só fragmento, num só fôlego, beleza? Sigamos. A partir da sua leitura dos versos em destaque, responda com suas palavras. Chamamos zeugma a supressão ou apagamento de algum termo já introduzido em uma oração ou período. Qual efeito estético decorre do apagamento de homens na estrofe em destaque? Você reconhece algum outro recurso estilístico aqui empregado? Explique. Volto a reler com vocês o fragmento. Notem que falta coisa aí. Que a sede de ouro é sem cura e por ela subjugados, os homens matam-se e morrem, ficam mortos, mas não fartos. Repensem aí um pouquinho o texto que eu já volto comentando com vocês as possibilidades de leitura.
Gente, não se assustem tanto com esses nomes, é de tradição grega e latina, soam estranho, né? Zeugma. Mas observem o mecanismo, o processo, a gente usa isso o tempo todo. Qual é a resposta possível? O efeito estético decorrente da zeugma de homens na estrofe em destaque garante ao texto mais fluidez e cadência sonora, uma vez que evita repetições desnecessárias. Ficam no último verso também é suprimido em função da regularidade do metro do verso. Outra figura de linguagem que podemos apontar é a expressão metafórica de sede de ouro. Eu já disse para vocês aqui nas nossas primeiras aulas que a metáfora é essa comparação implícita, esse trânsito entre a linguagem em sentido denotativo e conotativo. Ninguém tem sede de ouro. Essa é uma expressão metafórica, né? O apagamento eu marquei aqui para vocês, ó, à direita, com esse círculo cortado. Vejam, os homens matam-se e os homens morrem. Ficam mortos, mas não ficam fartos. A gente apaga os termos o tempo todo para evitar repetições desnecessárias, o que a gente chama de redundância. Ok? Sigamos. Conjuração. Parte 2. Romance 24 ou Da Bandeira da Inconfidência. E diz o poeta ao vigário com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam, liberdade ainda que tarde. Se vocês resgatarem aí da memória de vocês alguns conteúdos de história, lá do ensino fundamental e mesmo do ensino médio, vocês vão se lembrar desse período que antecede a independência do Brasil. É um período marcante que coincide com o arcaísmo, o período Árcade, no estudo dos períodos da literatura, né? Estamos falando da bandeira de Minas e a luta dos mineiros por independência da colônia, né? Então, segundo quiz, jogo rápido sempre. Considere os versos em destaque e assinale a opção que descreve os respectivos significados de vigário, dramática e prudência. É uma questão lexical, de vocabulário. Letra A, padre, comovente, ponderação. Letra B, padre, teatral, precipitação. Cuidado, há uma ambiguidade aí, é uma pegadinha. Eu já volto respondendo o comentário com vocês. Respondendo o comentário ficou um pouco estranho, né? Mas era comentando o gabarito, eu quis dizer. Vamos juntos então. Qual que é a resposta correta? Letra A, padre, comovente, ponderação. Vigário significa padre, dramática,
comovente, e prudência, ponderação. Por que eu falei que havia uma ambiguidade? Porque dramática, a palavra dramática isoladamente, tanto pode ser uma peça teatral, um gênero literário, como pode ser aquilo que é comovente, que a gente se solidariza, né? Isso é o que a gente chama de polissemia, a gente viu na última aula. Dramática refere-se a um dos gêneros fundamentais da literatura, mas aqui ela é usada em sentido de comovente, que comove, ok? Sigamos então. Heróis, esta é a terceira parte do romance. Trouxe para vocês o romance ou poema 59, ou Da Reflexão dos Justos. Não choram somente os fracos. O mais destemido e forte um dia também pergunta, contemplando a humana sorte, se aqueles por quem morremos merecerão a nossa morte. Veja, é uma reflexão de cunho moral. A literatura é atravessada não só pela estética, pela filosofia, pela história, pela sociologia, mas também pela moral. Então, atividade 2, para vocês pensarem, se aprofundarem no texto. A partir da sua leitura dos versos em destaque, responda com suas palavras. Lembrando que a antítese se caracteriza pela aproximação de palavras de sentidos contrários, explique qual ou quais sentidos temos aqui no uso desse artifício retórico, dessa figura de linguagem. Em que sentido foi empregada a palavra sorte? Vou reler com vocês. Não choram somente os fracos. O mais destemido e forte um dia também pergunta, contemplando a humana sorte, se aqueles por quem morremos merecerão a nossa morte. Repensem o texto, eu já volto comentando o gabarito com vocês.
A questão central aqui, minha gente, era qual é o efeito dessa antítese. E qual antítese é? Vamos lá então. A antítese aqui se estabelece entre o par, forte e fraco. Observem aqui no slide, ó, em destaque os versos em vermelho. Podemos dizer que essa antítese se condensa com a palavra destemido, à medida que todos, fortes ou fracos, compartilham o mesmo sentimento, o medo. Por incrível que pareça, para se ter coragem, é necessário também se ter medo. O medo da sorte, aqui empregada com o sentido de destino, o medo da gratuidade da sorte ou do destino. Note-se o engajamento da obra em fazer a justa reflexão da história da independência do nosso país. É um processo gigante, né? Culmina em 1822, mas ele remonta ao século antecedente, não é mesmo? Isso é o que a gente chama de obra engajada. Ela se propõe engajar-se socialmente, politicamente e historicamente. Ok? Sigamos então. Poesia Árcade aqui, ela está dialogando com uma tradição de poetas, hoje já esquecidos, mas ela faz isso de forma brilhante, o chamado também de período neoclássico ou neoclassicismo. Então eu trouxe para vocês a parte 4, um fragmento do poema 7, ou do Lenço do Exílio. Hei de bordar-vos um lenço em lembrança destas minas, ramo de saudade imenso, lágrimas bem pequeninas. Estes versos, no Romanceiro da Inconfidência, são do próprio Tomás Antônio Gonzaga, um dos expoentes do arcadismo. Ela está reescrevendo a história, né? E volto a reler com vocês. Hei de bordar-vos um lenço em lembrança destas minas, ramo de saudade imenso, lágrimas bem pequeninas. Observem o nosso esquema, né? A polissemia é o último movimento da nossa aula, que resgata a aula anterior. A polissemia é uma propriedade das línguas naturais, uma propriedade da língua, esse sistema de relações internas, né? Polissemia é a possibilidade do sentido de uma palavra ser múltiplo, né? Poli, muito, sema, sentido, do grego. Portanto, polissêmico é o termo cujo significado pode ser múltiplo, varia de acordo com o contexto. Por que eu fiz essa digressão? Vocês já vão entender. Observe o verbo bordar nos versos. Romance 70 do Lenço do Exílio. Hei de bordar-vos um lenço em lembrança destas minas, ramo de saudade imenso, lágrimas bem pequeninas. Então, a atividade para você pensar aí os sentidos, os múltiplos sentidos de bordar. Releia atentamente a estrofe em destaque e responda: em que sentido a palavra bordar é empregada no poema? Este uso é denotativo ou conotativo? Ele é literal ou figurado? Você reconhece outra figura de linguagem nessa estrofe? Qual? Eu já li com vocês, vou deixar vocês relerem agora, por conta própria, já volto comentando o gabarito.
Gente, como todas as palavras da língua, ela tem múltiplos sentidos. E aqui, bordar é empregado em que sentido? Trouxe para vocês aqui um lenço muito antigo que remonta a uma tradição. A tradição portuguesa de bordar um lenço para declarar-se remonta aos séculos 17 e 18. Caso o rapaz aceitasse a moça, usaria o lenço em local visível, como a aba do chapéu ou a lapela do paletó. Haveria relação com Penélope, a Odisseia de Homero? É uma pergunta retórica, né? Não sei se vocês se lembram, mas a Penélope aguarda Ulisses, o Odisseu, bordando de dia e desbordando de noite, né? Há aqui uma clara relação com a tradição lusa, portuguesa. A Sicília dialogava profundamente com a literatura portuguesa. Inclusive foi muito criticada por isso por alguns modernistas, que não viam com bons olhos esse diálogo íntimo e estreito entre a literatura brasileira e a literatura portuguesa. Então, qual que é a resposta da nossa questão 3? Em sentido metafórico, podemos compreender que o emprego do vocábulo bordar aqui se realiza no sentido de escrever, costurar memórias no lenço, papel. Este emprego conotativo da linguagem indicia a delicadeza e a exuberância dos romances de Cecília Meirelles, da poesia, da poética do Romanceiro da Inconfidência. Além das rimas, há ainda a antítese de imagens adjetivais, imenso ramo de saudade, lágrimas pequeninas. Vejam, imenso, um adjetivo, pequeninas, outro adjetivo, né? Há um conflito aqui, uma tensão, né? É uma obra exuberante, minha gente, em cada fragmento, plástica, diversa, inesgotável. Dando prosseguimento, minha gente, homenagem e educação. Quero terminar novamente falando sobre isso, né? Quinta parte, romance 81, ou dos ilustres assassinos, dos ilustres assassinos. Observem antes de eu ler o texto com vocês, à direita o quadro Ironia da História, a história é cheia de ironias, né? Há aqui, nesta parte do romanceiro, vários romances, vários poemas em homenagem tanto a Tomás Antônio Gonzaga quanto a Cláudio Manuel da Costa. Dois, volto a repetir, poetas árcades. Um assassinado, inclusive dentro da prisão. O outro exilado em Moçambique, tá? Esta parte diz o seguinte, olha como muda o tom. Ó soberbos titulares, tão desdenhosos e altivos, por fictícia austeridade, vãs razões, falsos motivos, inutilmente matastes. Vossos mortos são mais vivos, e sobre vós de longe abrem grandes olhos pensativos. Atividade 4, minha gente, para vocês pensarem. A partir da leitura dos versos em destaque, responda qual o significado das palavras soberbos, desdenhosos, altivos, fictícia e austeridade. Releiam, se você não conhece, não tem um dicionário em mão, releiam que o contexto ajuda a entender o texto, sempre. Por que o poeta optou por estas palavras grandiloquentes? E qual o efeito estético desta escolha? O que é grandiloquente? Vocês talvez não tenham ouvido falar dessa palavra, mas significa grandioso, pomposo, majestoso, solene, algo arrogante, né? Respondam aí rapidinho, eu já volto com vocês comentando o gabarito dessa questão.
Gente, eu vou reler com vocês o fragmento. Atentem à dimensão acústica, às imagens, ao próprio emprego verbal da linguagem. Ó soberbos titulares, tão desdenhosos e altivos, por fictícia austeridade, vãs razões, falsos motivos, inutilmente matastes, vossos mortos são mais vivos, e sobre vós, de longe abrem grandes olhos pensativos. Pois bem, soberbo significa arrogante, orgulhoso, desdenhosos, indiferente, insolente, altivos, alto, elevado, ufano, fictícia, ilusória, falsa, inventada, e finalmente austeridade, rigor, severidade, intolerância, rigidez e dureza. Todas essas palavras, com exceção de fictício, remontam ao campo semântico, campo do significado da arrogância, da opulência, né? Isso é muito importante para entender o efeito estético desse recurso. Esta escolha se justifica em face da injustiça cometida pelos juízes da época. Seu efeito é ironizar as pompas do calão jurídico e refazer o julgamento justo da nossa história. Estes juízes que condenaram injustamente o Tiradentes, o senhor Joaquim José da Silva Xavier, condenaram à morte por este acreditar na independência do Brasil. Ela veio, finalmente, né? Mataram o poeta Cláudio Manuel da Costa e exilaram o poeta Tomás Antônio Gonzaga, como eu já havia adiantado para vocês, né? Em nossa história não faltam injustiças e traidores, por isso a escolha da palavra importa, inconfidência ou conjuração. Aí a análise do discurso nos ajuda a entender quem fala, né? Alguns chamam de inconfidentes, esses que se rebelaram contra a coroa portuguesa. Outros chamam de conjuração os que se alinham a essa tradição revolucionária. Pessoal, o que vimos hoje então? Resumo do dia. Lemos alguns trechos de romances, de poemas do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, publicado em 1953. Ampliamos nosso vocabulário e reconhecemos a polissemia da língua em uso. E, finalmente, compreendemos os efeitos de algumas figuras de linguagem. Eu queria concluir aqui com vocês uma história. O que a Cecília se propõe a fazer é resgatar a história e reescrevê-la numa obra literária, num monumento chamado Romanceiro da Inconfidência. Isso ficou para a posteridade, hoje é ensinado nas escolas, né? Ela sempre se preocupada com educação. Volto a fazer o chamamento para vocês, eu inicio aqui uma campanha de valorização e reconhecimento da importância da escola para a civilização. Um abraço carinhoso em todos vocês, a gente se vê nas próximas aulas.